Samuel Pessoa, você tem sido nosso convidado aqui, a gente sempre discute política fiscal, o gancho, como a gente fala na gíria jornalística hoje, é um estudo do qual você participou pelo blog do Híbrido, da Fundação Getúlio Vargas, que trata da cultura política brasileira de expandir gastos fiscais durante o ciclo eleitoral, especificamente. Quando um governo vai chegando no final, ele abre a bolsa e deixa para o outro o abacaxi. As conclusões às quais vocês chegaram são, de certa maneira, contraintuitivas. Elas dizem que não foi tão ruim assim o que o atual governo pegou? Sim, a gente faz as contas direitinho. Para fazer essas contas, tem que olhar o dado do superávit primário estrutural, que é produzido pela Instituição Fiscal Independente, que mostra que Paulo Guedes legou um leve superávit, mas tem os gastos encobertos, restos a pagar, que são deixados de um governo para o outro, precatórios, teve até a emenda condicional dos precatórios, mas tem que fazer uma conta direitinho, ver o que foi que a Justiça produziu de precatórios no quadriênio e que foram pagos. Quando a gente faz todas essas contas, de fato o governo anterior deixou uma situação que é ligeiramente, meio ponto percentual melhor do que ele legou, do que ele pegou do governo anterior. E o governo anterior, Dilma II Temer, também melhorou um pouquinho em relação ao que pegou de Dilma I. O buraco grandão foi feito lá no Dilma I, isso a gente já sabia, né? O que a gente não sabia... Só os números, só para ilustrar a nossa audiência. A Dilma deixou para o sucessor dela 3,5% do PIB como necessidade de ajuste. No estudo de vocês, Temer deixou para Bolsonaro uma necessidade de ajuste de 0,7% do PIB. E Bolsonaro entregou para Lula também uma necessidade de ajuste de 0,7% do PIB. É isso ou esse último número é um pouquinho pior? Eu acho que do Temer é um pouquinho pior. 1,2. Você tem razão. 1,207% do Bolsonaro. Porque houve uma melhora de meio ponto. Então, 3,5% a Dilma deixou para quem assumiu 1,2% o Temer, 0,7% Bolsonaro. Ou seja, houve melhoras incrementais, né? E isso é muito positivo. A gente tem que criar uma cultura no Brasil que, independente do grupo político, esquerda, direita, quem entra, quem sai, quem sai tem que legar para o seu sucessor uma situação melhor do que pegou e assim sucessivamente o país vai melhorando, né? E, infelizmente, lá no primeiro mandato da presidente Dilma houve uma deterioração gigantesca, né?